Olá, meus nobres alunos. Vamos fazer a questão aqui do capítulo de colisões, que é o capítulo 14. Na página 310, nós temos a questão de número 6, que diz o seguinte. No experimento de colisões, dois blocos são lançados na mesma direção, com diferentes velocidades. A massa do bloco A é 3 vezes menor do que a massa do bloco B. Vamos colocar esses dados aqui, então, começando por eles. Dados. A massa do bloco A é 3 vezes menor. Então, como é que a gente escreve 3 vezes menor? 1/3 da massa do bloco B, ok? Ou, também podemos escrever que a massa do bloco B é 3 vezes maior que a massa do bloco A. A segunda consideração é, a velocidade de A é 4 vezes maior que a velocidade de B. Então, vamos escrever isso. Agora sim, a velocidade de A é 4 vezes maior que a velocidade de B. Supondo uma colisão inelástica, isso aqui é uma informação importante. Por quê? Colisão inelástica tem uma característica importante. Depois que ocorre a colisão, os corpos saem grudados ou saem muito próximos um do outro com a mesma velocidade. Então, a característica da colisão inelástica que tem que vir na sua cabeça é a velocidade dos corpos após a colisão é a mesma. Então, ou os corpos saem colados ou os corpos saem próximos com a mesma velocidade. Mas essa é uma característica da colisão inelástica, tá? Então, ele está perguntando qual é a razão entre a velocidade final. A pergunta da questão é qual é a razão, que é uma fração entre a velocidade final e a velocidade de A, a velocidade inicial diante da colisão do corpo A. Tudo bem? Pessoal, se vocês pararem para pensar, olha, um experimento de colisões, dois blocos são lançados na mesma direção com diferentes velocidades. Mesma direção, você pode ter uma situação deles estarem indo em sentidos opostos e aí acontecerá a colisão, ou ele também pode estar numa situação em que eles estão no mesmo sentido e aí também haverá colisão, tá? Como é que eu sei qual a consideração que eu vou fazer? Né? Se VA e VB tiverem sentidos opostos, né, os corpos A e B com sentidos opostos, velocidade B eu vou ter que considerar como se eu, por exemplo, se eu considerar como referência, indo para a direita vai ter sinal positivo, o B nessa situação vai ter velocidade negativa. Já na situação de baixo, ambos vão ter velocidades positivas, ok? Porque ambos estão para minha referência, que é uma consideração que eu faço. Pode ser para a esquerda também ou positivo, tanto faz, tá? Mas essa questão aqui, ela fala o seguinte, além dele estar querendo trabalhar com você essa relação, por exemplo, ele falou que a velocidade do corpo A é 4 vezes a velocidade do corpo B. Se ele disser, como ele não está dizendo no texto que eles têm sentido oposto ou mesmo sentido de movimento, então eu tenho que pegar na entrelinha, isso é uma pegadinha, está dizendo que a velocidade do corpo A é 4 vezes a velocidade do corpo B. 4 vezes maior. Se ele dissesse menos 4 vezes maior, ou 4 vezes maior no sentido oposto, ou qualquer coisa assim, você colocaria velocidade de A e velocidade de B com sinais trocados. É muito sutil e muito perigosa essa questão, porque você pode fazer das duas formas, tanto no sentido oposto como no mesmo sentido, e se você fizer, não errando as contas, você tem os dois gabaritos possíveis aí, tá? Então vamos ver, eu vou fazer a consideração de que, como ele falou que estão com a mesma velocidade, né, que a velocidade já é 4 vezes maior que de B, eu vou considerar que elas vão ter o mesmo sinal, logo eu vou fazer a consideração que elas estão no mesmo sentido. Sendo assim, vamos ao início da questão. Toda questão de colisão, você tem que começar por
conservação da quantidade de movimento, ok? Que diz o seguinte: a quantidade de movimento do corpo do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. E a quantidade do movimento é o produto de massa vezes a velocidade. Então, antes da colisão, tanto A quanto B tinham massa e velocidade. Após a colisão, massa e velocidade de A após a colisão, né? Massa e velocidade de B após a colisão. Sendo que velocidade dos caras após a colisão vai ser igual, porque a colisão é inelástica, ok? Então vamos reescrever isso aqui, ó. Massa de A, velocidade de A, mais massa de B. Ele já está dizendo que a massa de B vale 3 vezes a massa de A. Velocidade de B. Quem é a velocidade de B antes da colisão? É a velocidade de A sobre 4. Vou colocar todas as variáveis em função do corpo A. Ok, massa de B 3ma, velocidade de B, velocidade A sobre 4. Isso vai ser igual massa de A vezes a velocidade final, mais massa de B, que é 3 vezes a massa de A, vezes a mesma velocidade final, ok? Opa, velocidade final aqui vai ficar em evidência. Massa de A mais 3 massas de A, 4 massas de A. Do lado de cá nós vamos ter o quê? MA VA mais 3/4 de MA VA. Opa, repara que nós temos massa de A aqui, aqui e aqui. Então vai ser simplificado, ok? Então vamos continuar. Ficando VA mais 3/4 de VA igual a VF. Ok? Bom, como é que a gente soma esse lado aqui? MC, que vai dar 4, vai dar 1. Então vai dar 4VA mais 3VA sobre 4 igual a VF. Tudo bem? Tá bom? Só lembrando que eu estou esquecendo de considerar que o 4 ainda está aqui. Então, continuando, isso aqui vai dar 7/4 de VA igual a 4VF. E ele quer, a pergunta da questão é quanto é que é a velocidade final sobre a velocidade do corpo A. Esta é a pergunta. Então, mediante a nossa equação aqui, eu vou descer com o VA para dividir no VF e vou descer com 4 aqui. Ok? Então, nós vamos ter 7/4 vezes 1/4 igual a VF sobre VA. Logo, jogando, sem precisar trocar sinal, se uma coisa é igual a outra, é porque essa outra é igual a uma coisa. Então, direto aqui, ó, sem precisar multiplicar por menos 1, nada disso. VF sobre VA, aqui daria 7 sobre 16, que é igual a 7 sobre 16, tá vendo? Tudo é VF sobre VA. Então, eu vou ficar com esta finalização aqui. Tá bom? Que tem o gabarito letra D.